Fala pessoal, tudo bem com vocês? Que loucura o Grêmio, que perde para o Sport em casa, o pior time do campeonato, o Lanterna, e o Mano Menezes aparentemente continua. Será? Olha, o pós-jogo ele foi tão ruim quanto o desenrolar nos 90 minutos. Chega mais que a gente vai falar de tudo isso. Eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Falar de coisa boa, você sabe, né? A Freeway tá me vestindo com muita elegância nos meus pezinhos, né? Porque você sabe, você precisa estar elegante da cabeça aos pés. E ainda dá tempo de você garantir um presente pro teu pai, né? Final de semana passou, aquela coisa toda, não tem problema. 10% de desconto se você usar o cupom PAISFW. Lá no site que está na descrição desse vídeo, você vai encontrar o modelo ideal. Tanto para o teu paizão, quanto para você, né? Você pode se presentear também e aí você vai andar com conforto e elegância. Olha só, tem para todos os estilos. Esse slip-on aqui, branquinho, tem de outras cores também. Tá demais. Ou você pode utilizar um visual mais moderno, né? E esse aqui combina com tudo. Calça de alfaiataria, calça jeans, até uma bermudinha no rolê, tudo bem que tá frio agora, mas daqui a pouco esquenta. E o conforto, você não tem ideia. Então, Freeway Shoes, a minha nova parceira, dando para você 10% de desconto se você usar o cupom e também frete grátis em compras acima de R$ 249,90. Aproveite, teu paizão merece e você também. Freeway Shoes, bora? Bom, agora sim, bora para a realidade. Grêmio 0, Sport Recife 1. O Sport já protagonizou algumas presepadas, inclusive em Porto Alegre, tá? É um time que o Grêmio normalmente tem dificuldades, tanto na Ilha do Retiro, Arena Pernambuco, quanto Porto Alegre. Mas esse Sport, ele era diferente. É o time que talvez faça a pior campanha na história dos pontos corridos. Se não é uma das piores. Nunca um time tinha passado o primeiro turno inteiro sem conseguir uma vitória. E o Sport estava próximo de acontecer, de fazer isso. Mas ele não contava, ou contava, né, com o Grêmio no seu caminho, justamente na 19ª rodada de encerramento do primeiro turno. Jogo em Porto Alegre, um frio de 10 graus. Pois bem, o Sport conseguiu, depois de 4 anos, vencer um jogo na Série A do Campeonato Brasileiro contra o Grêmio. Sabe o que é pior? Sabe o que é pior de tudo isso, rapaziada? Eu vou contar um negócio para vocês. Eu não me surpreendi de maneira alguma. É claro que eu queria vencer e assim, daqui a pouco eu contava com uma vitória, porque quando você vai querendo somar aqueles 45 pontos mágicos da Série A, você vai pensando onde você pode pontuar. Não é que você já pontuou. Você vai pensando assim, cara, esse aqui é vitória. Esse aqui eu preciso ganhar. Esse aqui, 3 pontinhos aqui, dentro do cômputo ali, dos 45 que eu preciso somar. Em casa contra o Sport, pô, esse eu tenho que ganhar de qualquer jeito. E não é por confiar no time. É porque, cara, teoricamente os caras estão piores do que nós. Não. Negativo. Antes do jogo, eu vinha comentando com amigos que o Grêmio estava jogando pior do que, cara, boa parte dos times. Talvez o Grêmio não esteja jogando pior hoje do que o Juventude. Talvez. Mas o Grêmio estava jogando pior do que o Santos, pior do que o Vitória, pior do que o Ceará, pior do que o Corinthians. Pior... Bom, Mirassol nem dá para colocar na mesma discussão. Mas pior do que muitos times, tá? Que o Mirassol nem está disputando isso, que estão na segunda página da tabela, ali na ponta de baixo. E o Sport, eu talvez não tivesse feito a comparação, porque o Sport, cara, mesmo jogando um pouquinho melhor, fazendo enfrentamentos, abrindo 2-0 contra o Santos, mas aí tomando 2-2, o Sport estava perdendo de todo mundo de qualquer maneira, não estava ganhando de ninguém. Mas, cara, essa vitória do Sport, ela estava amadurecendo, né, por alguns jogos. Mas mesmo assim, o próprio Juventude que eu citei ganhou do Sport. Todo mundo, quase todo mundo ganhou do Sport. Quando não ganhou, pelo menos empatou. E quando você empata com o Sport, você conta como um fracasso. Porque num time que não ganha de ninguém, quando você empata, você perde pontos contra essa equipe. Você perde de somar pontos.
E eu juro para vocês que eu estava projetando um empate. E eu já estava projetando a crise. Porque eu pensei, cara, o Grêmio não vai ganhar do Sport, porque o jeito que o time joga não indica que a gente vai ganhar do Sport. E já vai ser uma crise danada. Pois o Grêmio conseguiu pior. O Grêmio fez uma façanha ainda pior. O Grêmio perdeu. E eu vou dizer mais. Para quem não viu o jogo, não é que ficou barato, porque o Gabriel, ex-goleiro do Juventude, Gabriel Vasconcelos, do Coritiba, fez boas defesas, tá? O Grêmio poderia ter empatado o jogo, claro, mesmo sem jogar bem. Mas o Sport também poderia ter feito mais. 2 ou 3, pelo menos. O Volpi também trabalhou. Os caras perderam gols na cara dele. O Sport teve uma liberdade, mas uma liberdade, e a gente está falando do Lanterna. Nós não estamos falando de um time que está nas cabeças, que está na ponta, que obviamente você entende a supremacia. Se viesse jogar aqui um Cruzeiro, um Palmeiras, um Flamengo, pô, entendeu? Eu ia, cara, difícil segurar os caras. Nem isso eu posso dizer. Eu estou falando do Lanterna. E se não tem crise quando você perde para o Lanterna, vai ter quando? Quando você é eliminado para o CSA na Copa do Brasil, opa, pera. Quando você cai numa Sul-Americana ridícula, fraca, frágil, quando você perde nessa Sul-Americana, eliminado para o Aliança Lima em casa, tomando gol do Barcos de 41 anos, opa, pera. O que mais falta acontecer? Eu me pergunto. Claro que a gente sabe, né? A gente sabe o que mais falta acontecer. Mas eu não quero que isso aconteça. O torcedor do Grêmio não quer que isso aconteça. Então, o que você precisa fazer? Você precisa mudar. Você precisa mudar. Você precisa mexer. Você precisa chacoalhar. Você precisa fazer alguma coisa. Você não pode se resignar e aceitar a derrota, o vexame, o fracasso, a queda. Você não pode aceitar. Você tem que, no mínimo, lutar. E eu vou dizer um negócio, cara. Eu já vi time ruim no Grêmio. Já vi. Já vi jogador ruim. Já vi times assim que eu olhava e falava, cara, esse cara não tem condição tecnicamente de fardar no Grêmio. Mas poucas vezes na minha vida, se é que algum dia eu vi, um time tão sem alma, tão sem identidade, sem personalidade, um time tão bunda mole como esse do Grêmio. Que time insosso, que time frouxo, que time fraco, que time desalmado. Que time lamentável esse que o Grêmio tem. Porque não é um time. Chamar de time é elogio. É um catado de jogadores sem compromisso, sem comprometimento, que não sabem onde estão, que não sabem a camisa do clube que vestem. Esses caras, a vontade que dá é que não é videogame, né? E assim, a gente tem que até tomar um cuidado, porque são profissionais e tudo mais, mas, cara, é desesperador. Você olha e fala assim, não é possível. Porque pelo menos, eu espero luta, eu espero entrega, eu espero os caras correndo, sabe? Nem isso. Eles tomaram amasso do Sport. Esse time foi humilhado pelo Sport. E com todo respeito ao Sport, tem uma torcida maravilhosa, que é um campeão de 87, na minha opinião, um campeão brasileiro de 87. O Sport, talvez o maior clube do Nordeste, junto do Bahia. Mas, porra, olha a fase que está o Sport. E a gente conseguiu perder para o Sport. Perder e bem perdido, tá? E bem perdido. Aí a entrevista coletiva pós-jogo, chegam Mano Menezes e Alexandre Rossato. Porque o presidente Alberto Guerra, que eu esperava uma manifestação, estava num voo indo para o Rio de Janeiro, porque tem uma reunião segunda de manhã pela CBF, com a CBF. E aí o argumento é que, pô, o Salgado Filho de manhã, às vezes, né, o teto complica, ele podia perder o voo e podia perder a reunião. Claro, não imaginou o presidente, talvez, que o Grêmio fosse perder para o Sport. Ah, mas o Grêmio sempre tem uma carta na manga. E curioso o Alberto Guerra não imaginar que isso pudesse acontecer com o elenco que ele mesmo formou. Porque aí é que está o X da questão, gente. O Alexandre Rossato chega ao lado do Mano, quando todos imaginavam uma demissão, e respalda o trabalho do Mano.
mas fica muito visível que o Mano já tinha entregado os pontos. Talvez até tenha entregado o cargo no vestiário. Mas eles revelaram ali que isso não foi conversado, que o trabalho segue, aquela coisa toda. Mas o Rossato, cara, ele respaldou o trabalho, ele disse que confia no trabalho, que essa comissão técnica já pegou o time numa situação pior, claro, porque a gente estava na zona do rebaixamento, mas foi depois dessa comissão técnica que vieram as eliminações também, na Copa do Brasil e na Sul-Americana. E com jogos piores ainda no Campeonato Brasileiro. E de que maneira esse time ele acabou sendo resgatado, tirado da zona do rebaixamento? Vocês vão lembrar? De que maneira? Jogando contra o Atlético Mineiro, contra o Bahia, contra o Fortaleza, em vitórias que a gente olhava e falava assim contra o Santos e falava assim, cara, a gente não mereceu, mas beleza, os 3 pontos são fundamentais. Dessas 5 vitórias, 3 delas foram conquistadas com pênaltis. Ok, pênalti faz parte do futebol, mas você olhava para o jogo e falava assim, cara, tá bom, vamos comemorar porque a gente precisa de ponto, né? E aí vem a pausa, porque o Mano também sabia que a evolução não tinha acontecido. Me cobrem depois da pausa do Mundial. O time simplesmente estagnou. E aí o Mano Menezes, que eu respeito muito, tá? Respeito de verdade como profissional, ele foi muito sincero na entrevista. Porque ele falou que nós não estamos defendendo bem nem atacando bem. Talvez seja um dos piores momentos da minha carreira. Eu não quero atrapalhar. E aí ele foi questionado, qual é o seu limite? E ele falou, o limite é quando eu não puder tirar mais nada desse time. Muita gente interpretou essa frase como se ele tivesse dito que ele não consegue mais tirar nada. Não, ele responde a uma pergunta sobre qual é o seu limite, dizendo exatamente isso. O meu limite é quando eu não conseguir tirar mais nada desse time. Mas, ao mesmo tempo, sabemos que ele não consegue mais. Sabemos que o trabalho acabou. É legítimo que ele tenha a convicção de que ele consiga extrair um pouco mais. Mas as outras frases do Mano me dão a entender de que ele não consegue mais. De que ele não sabe mais o que fazer. E de que ele está dando uma sobrevida que ali na frente vai se esgotar. Até pelo respaldo do dirigente. Que não tinha nem que estar ali. Que não tem capacidade para estar ali. Com todo respeito à pessoa. Como outros comandados pelo Alberto Guerra, que não tem a mínima condição de estar ali. O Renato Gaúcho sempre foi um escudo dessa direção e de outras. O Luizito Soares foi um escudo dessa direção no primeiro ano da gestão. Quando eles saíram, o Luizito no campo e o Renato no banco, o futebol do Grêmio desmoronou. Como normalmente acontece. Mas por quê? Porque esses caras eram pilares que sustentavam uma estrutura que não deveria ser sustentada por eles. Está na cara isso. O Renato tinha que sair? Tinha, por vários fatores que falamos aqui, inclusive para o próprio Renato. Era o melhor para o Renato sair. E o Grêmio tem que seguir a vida sem o Renato, em algum momento. Mas como? Se o Renato que sustentava uma estrutura inteira, porque os caras deixavam tudo na conta dele. O problema não é tirar o Renato. É não ter base para sustentar um clube com a saída de um cara, de uma pessoa. E o Grêmio não faz isso. Nunca fez isso. Não tem estrutura num departamento de futebol, não tem competência. O Luiz Wagner Vivian é um incompetente, o Alexandre Rossato é um incompetente, o Guto Peixoto eu nem sei onde anda, não sei o que faz. E aí? E o presidente Alberto Guerra? Nem mandar mais ele manda, porque o Marcelo Marques meio que tomou as rédeas da situação até onde ele pode para resolver problemas do Grêmio que ele nem poderia estar resolvendo, mas porque ele está vendo a barca afundando, né? E aí ele está percebendo, não, eu ajudo aqui a contratar, eu compro a arena do Grêmio. Porque, cara, os caras estão simplesmente querendo destruir o clube. E o Marcelo está tentando impedir isso. Mas que barbaridade, cara. Os caras vão conseguir rebaixar o Grêmio pela 4ª vez, é isso que vai acontecer. Cara, precisa de uma intervenção, alguém precisa salvar esse clube, cara.
Pelo amor de Deus. E assim, com todo o respeito ao Mano, e a sinceridade dele, e a honestidade dele, não dá mais. O trabalho acabou. O problema do Grêmio é técnico? Não, não é. Mas também é. Também é. Eu preciso de um técnico que faça esses caras, e eu vou tomar cuidado com as palavras, que eles pelo menos cheguem no 10º lugar. Porque uma folha de pagamento de 15 a 18 milhões de reais, me desculpem. Me desculpem. Precisa estar na frente do Vitória, do Sport, do Juventude, do Ceará. Precisa estar na frente. Hoje nem joga melhor do que esses times, mas precisa estar na frente, pelo que esses caras ganham. E eu preciso de um técnico, não que seja campeão, chegue no G4, Libertadores, não. Eu preciso de um técnico que chegue em 12º. Porque com o Mano eu tô achando que eu vou chegar em 18º. E aí temos um problema. Então o problema não é o Mano. O problema é que o Mano também não está conseguindo, como o Quinteiros não conseguiu. E aí será que um outro vai conseguir? Também não sei. Mas precisa mexer, precisa mudar, precisa chacoalhar. Precisa mandar a meia dúzia embora, precisa... O Cristaldo, por exemplo. O Cristaldo já tinha sido afastado fora dos planos, entrou hoje. Nós promovemos 2 reforços, o Balbuena e o Carlos Vinícius. Claro, primeiro jogo, não conseguiram fazer nada de muito diferente. O Edenilson, de novo, titular, referência técnica. Gente, vamos continuar insistindo nas mesmas coisas? Então você precisa mexer. E se o técnico não resolve, ele precisa sair. E, infelizmente, eu queria muito que o Mano desse certo nessa volta. Eu tenho gratidão ao Mano. Mas o trabalho dele não aconteceu, como não aconteceu em outros momentos recentes também, tá? Foi vice-campeão brasileiro com o co-irmão, num contexto específico, caiu de todas as competições. Mas, cara, até isso eu esperava, tá? Porque aí depois o trabalho dele começa a ruir no ano seguinte. Mas eu pensei, bom, se o Mano fizer o trabalho dele de arrancada que ele faz e depois começar a derrocada, beleza, ele já nos salvou. Nem isso aconteceu. O Mano já chegou derrotado. Já chegou vencendo um joguinho ou outro e uma oscilação gigantesca. E não conseguindo fazer o time jogar e apostando em questões erradas. Eu não duvido. O Mano se deu um prazo. Que é justamente de tirar mais dessa equipe, dizendo que vai abrir treinamento durante a semana para depois conversar sobre os treinos e tudo mais. E o Grêmio tem o Atlético Mineiro domingo que vem, lá na Arena MRV. Ou seja, pedreira. Vai ganhar? Óbvio que não. Então, se perder mais uma, pode ser que entre na zona e aí vai ter que tirar o Mano. Mas eu não sei se ele já não entrega o cargo no começo da semana. Eu não me surpreenderia se ele não chegasse até domingo. Mesmo ele dizendo que vai, mesmo o Rossato garantindo. Porque assim, faltou só o Mano demitir o dirigente na entrevista coletiva. Eu fiquei esperando isso. Quando, na verdade, o dirigente tinha que ali encerrar o trabalho, quase que o Mano disse assim, não, peraí, você está errado, eu estou indo embora e acho que você deveria sair também. Foi quase isso que o Mano falou. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima.